Olá, vamos para mais um vídeo da série Dicionário do Narcisismo. Hoje eu vou falar de um termo que com certeza você já viu o vídeo, você já sabe o que é, porque se você está aqui pesquisando sobre narcisismo, esse termo é um dos primeiros que aparece. Mas eu vou trazer de um jeito diferente. Eu vou trazer 9 tipos de gaslighting, para que você fique bem afiado, para que você consiga identificar de verdade se você está passando por isso. E não ficar na dúvida, será que isso é gaslighting? Será que isso não é? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou sendo dramática demais? Dramático demais? Não, vou deixar você assim, vai ficar bem claro para você se isso é narcisismo ou não. Fica comigo até o final, porque no final do vídeo eu vou ensinar você a fazer uma autoanálise para entender quando é que você realmente está sofrendo gaslight, quando isso já está te afetando e os comportamentos que você começa a desenvolver por causa do gaslight, e também como agir, tá? Como se defender desse tipo de manipulação. Tem um outro vídeo meu aqui até sobre isso, sobre vários tipos de manipulação narcisista. Eu vou deixar um link aqui para vocês depois assistirem. E é muito importante que você, se você acha que está convivendo com um narcisista, que você comece a entender bem profundamente como é que são esses comportamentos, para você aprender a colocar limites e se defender. Porque a melhor forma de se defender do narcisista é aprender a falar não, a colocar limites. E isso nos meus vídeos eu sempre explico, eu sempre falo como que deve ser feito, de uma forma que você realmente interrompa a manipulação, tá? E aqui nesse vídeo eu vou falar como interromper, como não se afetar com o gaslight, beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou Carla Nascimento, sou psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, e aqui a gente fala sempre sobre transtorno narcisista, transtorno borderline e seus relacionamentos. Eu sou terapeuta sistêmica e também terapeuta de casal. E eu trabalho, me dedico a ajudar pessoas que estão em relacionamentos de muita dependência, de muito controle, aonde muitas vezes há muita manipulação, para que essas pessoas entendam o que está acontecendo, consigam se libertar, consigam ter uma vida mais leve. Então, depois que acabar esse vídeo, dá uma olhada aqui nas minhas playlists, que você vai encontrar muita coisa interessante. Já vai se inscrevendo, clicando no sininho para você receber as notificações, porque quase toda semana tem vídeo novo aqui. Eu estou tentando fazer toda semana, mas nem sempre consigo ainda. Mas quase toda semana tem um vídeo novo aqui, ok? Vamos lá, vamos começar a falar então sobre o que é o gaslighting e os 9 tipos que a gente pode identificar no comportamento do narcisista. Basicamente, o gaslighting significa que alguém está invalidando a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo e as suas emoções. Tudo que você sente, a maneira como você interpreta as coisas, vai sendo descartado, invalidado, desvalorizado, como se fosse uma coisa que não é bem assim como você está imaginando, tá? Eu vou falar agora frases comuns que quem sofre gaslight escuta diariamente. Para de ser tão sensível. Isso nunca aconteceu. Eu acho que você está com algum problema mental. Você está precisando de ajuda. Por que você não aceita uma brincadeira? Por que você está sempre tão zangado, tão zangada? Por que você não deixa o passado para trás? Ninguém nunca vai te amar como eu amo. Você está exagerando. Você não tem direito de se sentir assim. Deixa eu te dizer como que você deveria estar se sentindo. O gaslighting é quando alguém faz você duvidar da realidade, né? O narcisista, ele vai fazendo você ficar tão assim, duvidar tanto da sua concepção das coisas, da maneira como você vê as coisas, que ele começa a controlar a sua realidade. Ele começa a dizer para você o que você viu, o que você não viu, o que você sentiu, o que você não sentiu, o que você tem direito ou não de sentir. Então, o gaslighting é basicamente isso. O seu sentimento, o seu pensamento não te pertence mais. O tipo de
gaslight, então, é isso. Toda vez que você está com alguém e essa pessoa, ela... Peraí, não é nada disso que você está falando. Isso não aconteceu. Isso não é verdade. Isso não é a realidade. Quando você está com uma pessoa que ela está sempre falando esse tipo de coisa pra você, você fica assim, mas será que eu não estou entendendo bem as coisas? Será que é isso mesmo? Será que eu vi errado? Aí já começou, tá? Já começou o gaslight. Um segundo tipo de gaslighting é quando a pessoa se retira da conversa. Tipo assim, eu nunca mais vou falar sobre isso com você. Isso faz você ter medo de perder aquela relação. E aí você para de falar daquele assunto. Às vezes é uma traição, uma mentira, uma coisa assim descabida que a pessoa fez, que você fala assim, não tô entendendo por que essa pessoa fez isso, tá com inveja de mim, né? Falou mal de mim na frente dos meus amigos, ou debochou de mim na frente da minha família, e eu quero retomar aquele assunto, por que você fez aquilo? Aí a pessoa, primeiro ela vai falar, isso não aconteceu, você tá exagerando. E segundo, eu não quero mais falar sobre isso, tá? Não vou ficar falando sobre isso com você não. E aí a pessoa interrompe. Eu já ouvi um relato de uma filha que a mãe gastou o dinheiro dela no cartão de crédito, gastou todo o limite. E não ficou de pagar e não pagava. E quando ela foi cobrar a mãe falou assim, eu não quero falar sobre isso com você não, eu não vou ficar discutindo isso com você. Eu vou pagar quando eu quiser. E eu não vou mais discutir isso. E a filha ficou assim, sem saber o que responder, né? Quem sofre o gaslighting fica meio desconcertado mesmo, porque são respostas que não têm lógica. Mas o outro demonstra uma segurança tão grande que você fica assim na dúvida se o que você está fazendo é gaslighting. Terceiro tipo de gaslighting é te contradizer, ou seja, dizer que o que você tá falando tá errado e aí refaz a história. Esse tipo de gaslight, ele acaba com o seu emocional, porque ele fica dizendo o tempo todo para você que você não entendeu uma determinada situação corretamente. Então, por exemplo, você viu uma compra no cartão de crédito de um presente, de uma coisa numa loja de presentes. Se você não ganhou no presente, você não viu nada de novo na tua casa, enfim, não foi pra você aquilo ali. E aí você pergunta, né? Que presente foi esse que você comprou? Eu tô vendo aqui na nossa fatura. E não, isso daí deve ser um erro, isso daí é um erro da operadora, eu vou ver, isso daí não foi nada, não, isso daí não foi nada não comprei nada não foi nada, desconversa, muda de assunto, faz você achar que aquilo ali que você tá vendo, você de novo você tá mexendo, você tá esmiuçando a conta, o que você tá querendo dizer com isso? E aí muda o assunto e você não consegue conversar sobre aquilo que você quer conversar. Quarto tipo de gaslighting é a distração. É quando o narcisista ou a narcisista tira sua atenção de um assunto que você quer falar para ele parecer melhor. Tipo, por exemplo, você tá falando de uma traição. Aí o narcisista fala assim, você devia ter vergonha de querer tocar nesse assunto, de querer ficar reclamando de mim, quando tem tanta mulher aí querendo ter um relacionamento comigo. Tira você do foco daquilo ali. Começa a falar dele, de como ele é maravilhoso, e na verdade você está querendo falar de algo que ele fez de verdade, que você não gostou, que você ficou magoada, que você quer resolver. Aí ele começa a se enaltecer ou falar de como você é mesquinha, ou como você é ciumento demais, não tá vendo as coisas direito e nem é agradecido por ter uma pessoa tão incrível do seu lado. Quinto tipo de gaslight é minimizar os seus sentimentos. Essa pessoa, ela fica dizendo que você reclama muito, que tem muita gente por aí que não tem um casamento, que não tem um relacionamento, tá doido para ter alguém e ela tem ali um homem maravilhoso ou uma mulher maravilhosa do lado e não dá valor, né? Fica tentando desmerecer os seus sentimentos. Você tá exagerando, você tá sendo dramática demais,
né? Sempre que você mostra que está percebendo que está sendo manipulada, o narcisista ele tenta te insultar e chamar você de mesquinho, de mesquinha, de exagerado, de dramático. Sexto tipo de gaslighting é o gaslighting físico. É quando já está o relacionamento, ele já está no nível de agressividade física, e quando o outro faz alguma coisa com você, quebra, te empurra, quebra alguma coisa perto de você, né? E você fala, você tá me machucando, você me machucou, e o outro fala assim, para de besteira que isso nem doeu, né? Isso é um gaslight, quer dizer, ele tá dizendo pra você que o que ele fez, a agressão, não doeu, não machucou, e você tá dizendo o contrário. Sétimo tipo de gaslighting é o gaslighting por procuração. Esse gaslighting é quando uma terceira pessoa que se relaciona, que conhece vocês, faz o gaslighting pelo narcisista. Muitas vezes, num relacionamento, vocês vão ter amigos em comum. E aí, o que pode acontecer? Um dos amigos que nunca vê a intimidade de vocês, né? E aí você vai e fala alguma coisa que tá te aborrecendo, esse amigo, o que ele vai fazer? Ele não vai acreditar, porque ele não vê o abuso. Ele só vê o narcisista te tratando com educação. Ele só vê a narcisista se dedicando a você. Então ele vai falar, não é bem assim, não. Tem mais paciência, né? Essa pessoa é bacana, ele é uma boa pessoa. Não fica com esse pensamento de se separar, não, porque vocês são um casal tão bonito, vocês se dão tão bem. E aí começa a falar, e você, que sabe o que está acontecendo, você olha e fala assim, mas não é nada disso que acontece na minha vida. Mas o outro não acredita e ele reforça o gaslighting, sem querer. Oitavo tipo de gaslighting é o sistêmico. É quando o narcisista ele tem uma comunidade a seu favor. Geralmente isso acontece quando você tem uma família de narcisistas. A estrutura familiar é narcisista. Sabe aquela estrutura familiar em que todo mundo fica muito preocupado com passar uma boa imagem para a comunidade, né? Todo mundo muito preocupado em esconder as coisas negativas. Se tem alguém que é viciado, ninguém pode falar daquele parente. Se alguém se separou, ninguém pode ficar sabendo que aquela prima, aquela que mora na outra cidade está se separando. Todo mundo tem que parecer, a família inteira tem que parecer muito virtuosa e muito próspera e muito saudável. Então esconde várias coisas. Aí sempre tem nessas famílias o bode expiatório, porque não dá para todo mundo ali ser perfeito. Tem que ter aonde todo mundo vai projetar as coisas negativas, os conteúdos negativos que cada um tem, porque é natural que todo mundo tenha medos, inseguranças, fragilidades. Aí vai ter que vai nascer ali naquele sistema para isso, para ser o bode expiatório. Ele vai ser o problemático, ele vai ser o que sempre fala o que pensa, que não tem medo de fazer papel ridículo, que sente tudo e fala tudo que sente, que é o frágil, é o problemático. Esse acaba recebendo toda essa carga de gaslighting, né? De muitas vezes tem abuso na família, abuso sexual, aí todo mundo finge que não tá vendo, e quando o bode expiatório que tá sofrendo abuso fala sobre o abuso, todo mundo fala que ele tá maluco, aí para de falar com ele, bloqueia, exclui, não quer que ele participe mais das coisas da família. Então a pessoa que tá num sistema, que tá sofrendo esse tipo de gaslight, que é sistêmico, ela se sente extremamente invalidada. É um trauma muito grande, é bem mais difícil de sair dessa manipulação do que quando é num relacionamento afetivo, porque a família inteira está dizendo para você como você deve ser, que a sua personalidade é o que eles falam que é, problemática, frágil, debilitada, inadequada. Então, nessa hora é bem mais difícil se defender do gaslighting, mas ele acontece nesse nível porque para aquele sistema é muito importante esconder os aspectos negativos.
e jogar todos os aspectos negativos em uma pessoa que, para a comunidade, né, aquela família, ela suporta aquele parente, ela suporta aquela pessoa problemática, porque aquela família é muito boa, é muito caridosa, é muito paciente, é muito bacana. Então, aquele integrante da família que é difícil, o resto da família suporta, o resto da família tem que dar conta dessa pessoa tão difícil, que faz uma vergonha, mas como eles são boas pessoas, eles mantêm aquela pessoa ali no sistema. E mantém por isso, tá? Para continuar tendo uma boa imagem perante os de fora. O nono tipo de gaslighting é o auto-gaslighting. É quando você começa a duvidar daquilo que você sente e vê. Quando você começa a falar assim, eu acho que eu sou muito dramática mesmo. Eu acho que eu sou muito sentimental, eu acho que eu me magoo com muita facilidade, eu tenho que mudar, eu não tá certo. Ou então, nossa, eu não faço nada certo, eu não faço nada certo. Realmente, eu não tenho nenhum amigo porque ninguém me suporta, ninguém me aguenta. Tudo que o narcisista fala, você começa a acreditar e achar que a sua realidade é aquilo ali que o narcisista. Você vai identificar se você caiu, se você está numa relação onde está acontecendo o gaslighting. Se você cresceu sofrendo todo esse tipo de abuso que eu falei agora, você vai ter muita dificuldade para identificar se você está passando pelo gaslighting, né? Porque você, ainda por cima, se você for o tipo de pessoa que acredita que as pessoas podem mudar, que vale a pena dar segundas chances para as pessoas, é mais fácil ainda você ficar na manipulação do gaslighting. Por quê? O narcisista, ele faz o gaslighting. Muitas vezes ele humilha, ele tem explosão de raiva, ele fala um monte de coisa e depois ele faz o quê? Para aquela pessoa não se afastar dele, continuar ali no âmbito do controle dele, ele pede desculpas, ele fala que não vai mais fazer aquilo, que você me deixou nervoso, mas eu vou tentar me controlar, eu entendo que você é assim, você desconfia demais de mim, você é muito ciumenta, então eu entendo isso, o narcisista. Então eu não vou fazer mais isso. E aí, se você está sendo manipulada ou manipulado, acredita que vale a pena sempre dar a segunda chance, você dá a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, quando você já está na 10ª chance, você começa a achar assim, eu acho que essa pessoa não vai mudar. Só que aí você já está vivendo um trauma, você já está com todos os sintomas de um estresse pós-traumático. Então é muito difícil mesmo, quando você cresceu num ambiente assim, que você consiga identificar, tá? Outra característica de quem cai na manipulação são pessoas que são muito dependentes emocionalmente. Elas têm uma necessidade muito grande de proteção, de sentir que tem alguém forte ali do lado, que toma as decisões, que toma a frente das coisas. Então esse tipo de pessoa cai facilmente num relacionamento com um narcisista de manipulação. É tudo que ele precisa, que alguém deixe ele controlar a vida do outro, né? A maioria das pessoas também nem sabe que o gaslighting existe. Acha que, né, isso acontece mesmo, da gente se enganar muito, porque as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente, então de repente eu tô exagerando, né? Pessoas que costumam assumir para si a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, né, assumem os erros também. Então, se alguém errou aqui nessa relação, deve ter sido eu, né? Então o outro tá demonstrando tanta segurança no que ele tá falando, deve ter sido eu que errei mesmo. E aí assume para si que essa pessoa, sou eu que tô errado, sou eu que não entendo as coisas direito, eu acho que eu vou ter que procurar um psiquiatra, como o meu namorado ou a minha namorada tá falando. E aí vai parar mesmo no psiquiatra, o psiquiatra identifica altos índices de ansiedade, né? A essa altura essa pessoa já tá com insônia,
com falta de apetite ou com compulsão alimentar. Essa pessoa muitas vezes está até com pressão alta. Por quê? Porque está vivendo o estresse pós-traumático de toda aquela, né? Está vivendo no trauma ainda, né? Ainda não se separou, então não é o pós-traumático, mas está vivendo ali no trauma. Então, o que o psiquiatra faz? O psiquiatra passa medicação para ansiedade. Aí tá confirmado, o problema é comigo, né? O outro tá. A maioria das pessoas nem percebe, nem sabe o que é gaslighting, acha que é normal esses desentendimentos acontecerem, esses mal entendidos acontecerem. Aí a tendência de quem acha que é normal ter tanto desentendimento e tanto desrespeito com o sentimento é fazer o outro entender o seu pensamento. Ou seja, eu fico ali debatendo, tentando convencer o outro de que eu vi o que eu vi. Isso é um erro fatal, tá? Nunca faça isso. Porque quanto mais você tenta provar, mais o narcisista vai criar argumentos da imaginação dele para dizer que é você que está errado, é você que está errada e que você tem problemas. E quanto mais você fica insistindo, você fica angustiado, tentando convencer o outro. Aí você começa a se descontrolar e é mais uma prova para o narcisista de que você não está bem. Então, nunca tente se justificar. Você viu o que você viu e pronto, tá? E eu já tô me adiantando aqui falando o que fazer, né? Primeiro, se você não pode se afastar dessa pessoa, você começa a duvidar do que o outro te fala. Você tem que estar sempre duvidando do que o outro te fala e acreditando mais em você, no que você viu. Não retruque, não rebata, não tente fazer o outro ver a sua realidade. Por quê? Nessa relação com o narcisista, a sua realidade não importa, tá? Acredite, a sua realidade não importa. O que importa é que ele quer manter a sua superioridade sobre você. Então, a sua realidade não faz a menor diferença. Ele não vai te dar ouvidos. O que importa é a realidade dele. É ele conseguir manter a superioridade que ele quer ter sobre você e sobre todo mundo. Não compartilhe com essa pessoa seus medos, suas fragilidades. Agora que você já sabe um pouco mais sobre gaslighting, você tá aí pensando, caramba, eu tô passando por isso. Para de compartilhar com essa pessoa as suas fragilidades, os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, porque tudo isso é munição para o narcisista depois jogar contra você. Nos momentos em que ele se sentir atacado ou agredido, ele vai falar dos seus sonhos que você nunca vai realizar, ele vai falar dos seus medos, que é bom você ter medo mesmo, porque isso vai acontecer, vai acabar acontecendo e ele não vai estar lá para te ajudar, porque ele vai te abandonar. Então, tudo que você fala que tem a ver com seus sentimentos vai ser usado contra você. Já começa a não falar mais muita coisa, não dá muita munição, muita informação. Porque você identifica que você já está realmente nesse abuso psicológico. Você já começou a gravar conversa entre vocês? Você já começou a printar a tela para guardar para depois mostrar para aquela pessoa? Então você está sofrendo gaslighting. É desse jeito. Quando você começa a falar assim, não, eu tenho que gravar isso aqui porque lá na frente ele vai falar que eu não falei, ele vai falar que ele não falou. Quando você começa a fazer isso, é porque você está no meio do abuso psicológico, está no meio do gaslight. Para encerrar, eu quero te dizer o seguinte, que sim, é difícil de identificar, a gente demora um tempo para identificar isso. Não é nada fácil sair disso, é preciso de ajuda terapêutica para sair. Como eu falei, pessoas que dão segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, ficam esperando uma mudança que nunca vem. E nesse processo vivem um trauma muito intenso. Quando conseguem sair, estão com estresse pós-traumático. Só fala disso, só pensa nisso, acha que nunca vai conseguir superar isso. Precisa sim buscar ajuda de um psicólogo. E segundo lugar, assim,
de imediato, se você se identificou com as situações que eu descrevi aqui e você quer já fazer alguma coisa, a primeira coisa é preserva a sua realidade. A sua realidade é muito importante. Não entregue ela para qualquer pessoa fazer o que quiser e distorcer. Tudo que você sente, que você vê é muito importante. É isso que eu tenho para dizer para você. Nunca acredite quando alguém fala assim: ah, você tá exagerando, você é dramático demais, você não tinha que estar nada sentindo nada disso. Não. Se você está sentindo, isso é importante. Isso tem que ser olhado, tem que ser respeitado e você tem que fazer esse limite acontecer. Daqui você não passa, porque isso aqui me machuca, isso aqui me magoa e eu não quero que você faça mais isso. Então, se você está num relacionamento em que você não pode se afastar, a melhor saída é essa. Você guarda para você as coisas mais difíceis que você tem na sua vida de lidar, suas fragilidades, os sonhos que você quer alcançar e que você ainda não conseguiu. Guarda para você ou só compartilha com pessoas que você confia muito. E começa a acreditar muito mais na sua realidade, no que você vê, do que no que o outro está dizendo para você que você deveria ver, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário. Se você identificou algum desses tipos de gaslighting, se você está passando por algum desses tipos de gaslighting, fala aí pra mim como tem sido isso pra você e se você experimentou o que eu tô falando, volta e depois, né, se você for experimentar, volta e diz aqui pra mim se tem te ajudado. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo os meus contatos, as minhas outras redes sociais para você continuar acompanhando aí tudo que você quiser saber sobre narcisismo. Grande abraço, até o próximo vídeo.